Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nilma, seja bem-vinda. Ângela, bom dia. Arinete, bom dia. Hoje é o nosso capítulo 3, né? Do livro de Colossenses. Capítulo 3? O capítulo 4. Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Deixa eu abrir aqui. Bom dia. Deixa eu convidar alguém. Você já convidou alguém? Convida alguém para esse devocional. Vamos chamar alguém. O gato da minha filha hoje tá babado, não é nem meu gato, é o gato da minha filha. O gato da minha filha hoje. Eu vou tirar você daqui e vou botar você pra fora. Peraí que eu vou botar ela pra fora. E vou fazer devocional com você aqui pulando em cima de mim, né? Parece. Voltei. Ela tá... Oi, Nelly, bom dia. Sejam bem-vindas. Deixa eu abrir aqui o nosso livro de hoje para eu colocar aqui para vocês. Mas eu acredito que é Colossenses 3. Segunda, terça, quarta. Hoje é quarta, né? É 3. Deixa eu anotar aqui. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Fixar comentário. Fixou. Vamos começar? Pai, a Te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, essa não é uma live de autoajuda. Não é uma live de autopromoção, é a live da Tua Palavra, Senhor. A gente vai conversar sobre a Tua Palavra. Que Teu Espírito possa ser presente aqui nesse lugar. Que a minha vida possa ser um instrumento, que eu possa ser um vaso. E que eu possa ministrar aquilo que deseja o coração do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Colossenses capítulo 3. A gente já fez capítulo 1. Hoje é quinta? Hoje é quinta-feira já? Meu Deus. Então, não é capítulo 3, não. É capítulo 4. Deixa eu botar aqui então. Colossenses capítulo 4. Perdida nos dias. Paz, Arinete, seja bem-vinda. Gente, perdida nos dias mesmo. Meu Deus. Arthur Amaral. Meu filho, uma hora dessa acordado. O que aconteceu, cara, da cama? Ou nem dormiu? Vamos começar. Tô olhando porque meu filho entrou na live e são 6h05 da manhã, ele já tá acordado. Tem alguma coisa errada aí. Acorda cedo. Vamos lá. Capítulo 4.
Donos de escravos, sejam justos e honestos de maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Colossenses é uma carta de Paulo. Bom dia, Giane, seja bem-vinda. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Presta atenção nisso, gente. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Sabe uma coisa que é interessante, que me chama muita atenção nisso? Verso 5, deixa eu anotar aqui o verso 5 para não me perder. Sabe uma coisa que é muito interessante? Quando Paulo fala isso, a gente precisa lembrar do marido que não é cristão, do filho que não é cristão, da esposa que não é cristã. A gente precisa lembrar dessas pessoas, porque muitas vezes, e eu não sei se eu já fiz isso alguma vez, mas eu acredito que já deve ter feito, quem nunca quis empurrar a verdade do evangelho goela abaixo das pessoas? Quem nunca foi liberta e quer que esse evangelho seja a solução de todos os problemas de todas as pessoas? Só que quando ele fala aqui, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Sejam sábios com os não crentes. Sejam sábios com a pessoa que ainda não aceitou Jesus. Sejam sábios com os que não creem e aproveite bem o tempo que passarem com eles. Não está falando para você excluir as pessoas. Está falando para você ser sábio na maneira de tratar essas pessoas. E está falando para você aproveitar bem os momentos que você passar com essa pessoa. Seja uma pessoa agradável, seja uma mulher sábia, seja uma mulher agradável, a ponto das pessoas quererem o seu Deus. Seja tão agradável e tão sábia, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim: eu quero esse Deus que ela serve. Eu quero essa transformação. Eu quero esse Deus para minha vida. Tenha esse nível de sabedoria. A Arinete falou, verdade, eu faço isso com o meu marido. Pois é. Oi, Elaine, bom dia, seja bem-vinda. A gente não pode empurrar a nossa verdade na goela das pessoas, porque a gente vai machucar as pessoas. E se a gente for uma crente chata, elas não vão querer estar perto de nós. Entende? Existe uma maneira de você fazer tudo com santidade. Você estava no mundo. Aí no mundo você dançava, você brincava, você se divertia, você era feliz, alegre. Aí você se converte. Aí quando você se converte, você para de dançar, você para de sorrir, fica chata. As pessoas não vão querer esse Deus. Só que você precisa entender que não tem escrito nada disso na Bíblia. Você tá chata por você mesmo. Porque se você dançava no mundo, você ainda continua dançando. Continua sabendo dançar, gostando de dançar. Só que agora a religiosidade colocou na sua cabeça que é pecado. Só que Miriam dançou e não era pecado. Davi dançou e não era pecado. Existe uma maneira de fazer as coisas com santidade. Existe uma maneira de você fazer as coisas com respeito. Você se divertir e se alegrar com respeito. E você tratar essas pessoas com respeito. Presta bastante atenção
Como é que é o nome dela? Arinete, né? Que fez o comentário do esposo. O seu primeiro ministério é a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua casa. Jesus, com 12 anos, ele tem lá um relato na Bíblia, no livro de João, que tem um relato que Jesus, com 12 anos, ele estava na sinagoga, né, e tudo mais. Naquela época, tinha uma prova que os meninos faziam com 12 anos. Só que Jesus não fez essa prova. Jesus voltou para casa. Por que eu penso... A gente estava até estudando isso no seminário, porque a Bíblia não fala da morte de José como que foi, do pai de Jesus, né? Da morte dele como que foi. Só que se você observar, Jesus aparece com 12, depois ele aparece com 30. E José falecido. Ou seja, Jesus estava cuidando da sua família. Jesus, ele estava cuidando da sua família. Porque o ministério dele começa com 30 anos, né? O ministério que chama os discípulos, e morre com 33. É assunto aos céus com 33. Então, o que ele está fazendo de 12 a 30 anos? Cuidando da família. Cuidando da sua família. Ele está, né? Porque naquela época, as mulheres, quando ficavam viúva e não tinha ninguém por essas mulheres, elas iam esmolar, elas iam pedir esmola, porque não é como hoje, né? Que a gente trabalha, tem carreira, tem tudo. Não tinha isso lá. Então, Jesus tinha Tiago e Judas como irmão e mais duas irmãs mais novas. E ele era o irmão mais velho. Então, o que ele foi fazer? Isso não está escrito na Bíblia. Jesus foi cuidar da sua família. A gente estava construindo esse raciocínio com base nas informações que tem lá na Bíblia. E você só vai saber disso se você ler a Bíblia. Então, se você ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, você vai ver que com 12 anos aonde ele está, depois ele volta com 30 anos. Então, esse período não está dizendo na Bíblia o que Jesus fez. Só que tem uns livros apócrifos que não faz parte do cânon da Bíblia, que diz que José morreu quando Jesus era mais ou menos adolescente. Então, por ele ser o filho mais velho, estávamos construindo um raciocínio lá no seminário que ele ficou cuidando da sua família, por ser o irmão mais velho. Então, o que eu quero dizer com isso, trazendo para os dias de hoje? Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua família. É o seu primeiro ministério. E se tem na sua família não crentes, você não pode incutir, enfiar na goela das pessoas a sua verdade. O meu filho, ele não é cristão. Meu filho não é cristão. Então, o que eu faço? O que eu faço pelo meu filho? Eu sempre oro por ele. De madrugada eu acordo, né? E tá acontecendo uma coisa muito curiosa, que nesses últimos dias, nessa última semana, que é a semana do projeto lá do Casa das Samaritanas, que é um projeto de reestruturação mental, eu tenho acordado todos os dias entre 4h30, né? Tô acordando sempre esse horário. E eu aproveito esse horário para poder orar pelos meus filhos. Então eu tenho um óleo, né? Passo nas mãos e vou. Passo na cabeça deles, nos pés e oro por eles, né? E ele não é cristão. Mas eu já convidei com mais ênfase para ir à igreja. Algumas vezes ele foi e saiu no meio do culto e foi embora. Hoje eu já não falo mais, porque hoje ele está trabalhando à noite. E o único horário que ele tem folga, o único dia da semana que ele tem folga é o dia que não tem, né, programação da igreja. Então, quando Paulo fala que a gente tem que ter sabedoria com os que não creem, é que a gente tem que ter sabedoria com os que não são crentes. Muitas vezes os não crentes é da nossa família. E a gente precisa ter sabedoria e paciência com essas pessoas, entendeu? Para poder não ser desagradável com elas. Porque o cristianismo, o evangelho, ele não é sobre isso. Não é sobre você ter a verdade absoluta e querer descer na goela das pessoas a sua verdade absoluta. Não é sobre isso. 6. Que as suas conversas
sejam sempre, olha isso, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tiquino, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Vou botar para cá por causa do barulho do computador. E assim animar vocês. Cadê? O Senhor levará a vocês todas as minhas notícias. Eu estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. 9. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, irmão, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia, saudações também a Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem esta carta, vocês mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também leiam, e vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Aquino: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu do serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. É muito importante, quando a gente lê as cartas paulinas, que a gente entenda que toda essa instrução que Paulo dá em amor é um homem que está numa cadeia. É um homem que está apanhando de manhã, de tarde e de noite. É um homem que está sofrendo as piores torturas por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E é um homem também que diz estar pleno e feliz por estar preso com Cristo. Hoje a gente tem uma liberdade muito grande de proclamar a nossa fé de forma livre. Hoje, livremente, quem é cristão proclama sua fé, quem é espírita proclama sua fé, quem é católico proclama sua fé. A gente tem uma liberdade religiosa muito grande. E a gente precisa valorizar essa liberdade. Existem países que nunca nem viram uma Bíblia. Existem países que nunca nem viram uma Bíblia. E eu tenho esse documentário, eu tenho o link desse documentário, eu vou colocar no nosso grupo lá da Casa das Samaritanas. Tem lugares que nunca tiveram acesso a uma Bíblia. E você muitas vezes não abre a sua Bíblia. Porque a relação que você tem com Jesus é por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. E ele compreende isso.
Se você vem para Cristo por aquilo que Ele pode fazer, pela conta que Ele pode pagar, pela comida que Ele pode prover, pelo carro, pela casa, pelo marido, por sei lá pelo que você quer, Ele entende. Só que é inadmissível que você venha para Cristo com esse pensamento e você, depois de um tempo conhecendo Ele, você permaneça com esse pensamento. Então, a gente precisa se relacionar com Jesus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Não se relacionar com Cristo como se a gente estivesse relacionando com uma lista de supermercado. Eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. A gente precisa ter maturidade espiritual. Precisamos ser mulheres maduras. Precisamos ser mulheres que se relacionam com Jesus porque sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele é o Filho de Deus. Se relacionamos com Jesus porque sabemos que Ele se desfez da sua glória para poder nascer como homem, para poder andar no meio dos homens, para poder ensinar o que é ser humano. A gente precisa entender a humanidade de Jesus, porque como Deus, jamais podemos nos equiparar a Ele, mas como humanos, podemos ser seus imitadores todos os dias, na conduta, na forma de agir, a forma de tratar as pessoas, no nosso servir, na forma de respeitar o nosso corpo e conduzir a nossa vida, porque você acha que quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, é todas as coisas. Por que Jesus não casou? Será que não tinha nenhuma mulher que se interessou por ele? Nossa, Juliana, isso é uma blasfêmia? Não, isso é humanidade. Ele era homem. Ele era homem. Era 100% homem e era 100% Deus. E ele foi tentado em todas as coisas. Só que para o seu ministério não cabia um casamento. Era pecado? Não, mas não cabia. Entende? Então a gente precisa entender que ele era homem, 100% humano. Ele entende você quando você está com seus desejos, suas vontades. Ele entende. A gente tem dentro de nós dois tipos de sede. A gente tem a sede espiritual e a sede natural. Não tem como você saciar uma sede espiritual com coisas naturais. O que é isso, Juliana? É eu ficar esperando toda sexta-feira para eu poder ser feliz. Eu espero a sexta-feira chegar para eu poder sair, beber, fumar, transar, fazer acontecer, para alimentar uma sede que é espiritual, com coisas naturais, e não vai dar certo. E é a mesma coisa você querer saciar uma sede natural com coisas espirituais. Tipo, tá com sede, faz o quê? Toma água. Essa sede, esse buraco que existe dentro de nós, da gente querer um bem-estar, querer algo que a gente não sabe o que é, o nome desse buraco é Cristo. O nome desse buraco é Jesus. Que as pessoas ficam preenchendo com comida, com bebida, com sexo, com isso, com aquilo outro. Meu professor no seminário compartilhou uma entrevista da Cléo Pires, falando no programa da Tata Werneck, sobre sexo. E tá perguntando assim: você já transou de tal jeito? Já. Com tal lugar? Já transou, já fez isso? Já não sei o que lá? Já fez isso e aquilo outro? Já fez não sei o que lá? Já fiz tudo. Só que depois de um tempo saiu uma notícia dela, que ela estava com transtornos emocionais seríssimos. Ela engordou. Não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas ela engordou muito por estar vivendo essa disfunção de emoções. Sede natural, querendo sede espiritual, querendo cobrir com coisas naturais. E eu não preciso citar o exemplo da Cléo Pires. Eu posso citar o meu exemplo. Porque durante muito tempo eu peguei a minha sede espiritual e coloquei dentro dela cigarro, bebida, balada e sexo, achando que ia saciar. Toda sexta-feira tá feliz, aí fica feliz. Sexta, sábado, domingo a bateria já começa a cair, domingo, segunda-feira tá sofrendo. Porque é uma sede espiritual. Quando Paulo fala
de todos esses relatos que a gente leu, Colossenses 1, 2, 3 e hoje o 4, todos esses relatos de comportamento, todos esses relatos, ele está dentro de uma cadeia. Toda essa felicidade que ele fala pra gente, ele está dentro de uma cadeia. Toda vez que ele fala pra gente, ame o seu irmão, trate as pessoas, esposa, obedeça seu marido, cuide da sua família, ele está preso. Toda vez que ele fala com essa amorosidade entre os irmãos, ele está preso. E hoje a gente não vê isso, porque como eu falei na live de ontem, a gente está preocupado com as nossas carreiras. A gente está preocupado em ganhar dinheiro, a gente está preocupado em ascender financeiramente, né? Em ficar magra, bonita, fazer botox, preenchimento, ficar maravilhosa. A gente está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com a dor do outro. Ninguém está preocupado com o problema do outro. Eu tenho um grupo chamado Casa das Samaritanas, que é um grupo, a gente acho que em 18 mulheres nós somos lá, que a gente se preocupa umas com as outras. Que a gente vai lá e joga lá o problema. Olha, gente, eu tô com isso aqui. Ora por mim, caminha comigo, tô passando por essa dificuldade aqui. A gente é um lugar seguro que a gente pode falar das nossas coisas sem ser julgada por ninguém, porque hoje as pessoas não estão nem aí. Elas não estão. E mesmo aquelas que são mais práticas, porque uma coisa que eu falei no workshop da mulher de Provérbios, que se você não participou desse workshop, ele tá no meu site, tá gravado lá. O que eu falei nesse workshop? Uma das coisas que eu falei é que a gente tem o nosso temperamento de nascimento. Umas são fleumáticas, outras são melancólicas, outras são coléricas, outras são sanguíneas. É o temperamento que a gente tem natural. E a gente também tem que lidar com as nossas oscilações hormonais da semana, porque o ciclo menstrual ele não é baseado no sangramento menstrual. O ciclo menstrual ele é composto por 28 dias, 31 dias, depende da quantidade do seu ciclo, porque em uma semana você vai estar ovulando, em outra semana você vai estar menstruando, outra semana você vai estar no TPM, então depende muito. E o seu humor, ele vai ser influenciado por esse período do seu ciclo da semana. Aí eu também tenho o Espírito Santo que habita em mim. Só que o Espírito Santo que habita em mim anula todos esses outros temperamentos e eu faço a vontade do Espírito Santo. Então, por mais que eu esteja com cólica ou com TPM ou irritada, o Espírito Santo que habita em mim não faz com que eu seja indiferente ao seu problema. Entende? Por mais que você esteja sofrendo, chorando, chateada, e eu veja uma forma muito prática de resolver as coisas, eu tenho empatia por você. E isso acontece muito claro na Bíblia, a gente vê na morte de Lázaro. Lázaro, quando morre, Jesus está fora. Ele não está lá, acho que em Betânia. Ele não está lá. Ele está fora. E Lázaro morre. E quando Jesus chega na cidade, Marta está esperando ele na porta da cidade porque era um costume da época. E quando ele chega, Marta bota o dedo e fala: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus fala com Marta: cala a boca, se põe no seu lugar, eu sou o Messias e quem é você? Não, gente, ele não faz isso. Ele se compadece pelo seu luto. Porque lá vai ter uma parte que fala que Jesus chorou. Todo mundo conhece isso na Bíblia. Mas Jesus não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Sabia. Só que ele estava se solidarizando pela dor de Marta. E ele pergunta: cadê Maria? A Maria está em casa. E Maria em casa: não quero sair, quero ficar aqui. Meu irmão morreu. E Maria era adoradora. E quando ela chega, eles mandam chamá-la. E é uma chave muito importante. Por mais que você esteja chateada, na depressão, melancólica, triste, sofrendo, muito dolorida, quem tem que sair disso é você. Porque Jesus fala: manda chamar Maria, que eu quero ela aqui. E ela vem.
E ela vem. E na hora que ela vem, ela tem uma posição diferente de Marta. Ela se prostra, o adora, tá no Evangelho de João. Depois eu vou colocar lá no grupo, se vocês quiserem a referência. É a morte de Lázaro. Tá no livro de João, é todo esse processo, né, que aconteceu. Ela se prostra, o adora e ela fala: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela fala isso numa condição de saber quem é Jesus, saber do seu poder, saber da soberania de Jesus. E ele chora com elas. E ele chora com elas. Entende? Então, por mais que a gente esteja vivendo momentos diferentes na nossa vida, a gente precisa se solidarizar pelas pessoas, se preocupar com as pessoas. Posso participar do grupo? O grupo é gratuito. Qualquer mulher pode participar. Quando você entra, você vai na descrição do grupo, você vê as diretrizes do grupo. Ele é um grupo aberto, todo mundo pode conversar lá. Só que, e ele tem uma visão. Qual que é a visão desse grupo? A nossa visão é o nosso amadurecimento espiritual e emocional e mental. Todas nós que estamos ali dentro, a maioria de nós teve alguma questão emocional muito forte. Então a nossa visão ali no grupo, a visão que o Senhor colocou no meu coração como direção, é o amadurecimento mental, é a estruturação mental, porque muitas de nós que foram atingidas nas suas emoções, têm as suas emoções todas machucadas. Então, quando você fortalece o seu bloco mental, você fica uma mulher mais forte, você fica uma mulher com mais sabedoria. Então a nossa visão do grupo é essa, é caminhar para ser mulheres mais maduras emocionalmente. Então todos vocês que estão aqui quiserem participar, o link está na bio. E quando você entra no meu link, tem escrito Casa da Samaritana, é só você clicar e entrar no grupo, tá bom? Então, o que acontece? Jesus não fala nem com Marta nem com Maria: se ponham no seu lugar que eu sou o Messias. Não, ele chora com elas. Ele chora. E tá escrito lá no versículo lá: Jesus chorou. Ele era humano. Ele era Deus? Era, mas era humano? Era. Então a gente precisa parar de achar que somos os donos da verdade. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Por que eu tirei da minha bio todos os meus títulos? Porque quem sou eu? Quem sou eu? A mentora, isso, aquilo. Não, eu sou uma pessoa que está buscando uma mente renovada. No grupo das Samaritanas, eu me relaciono com as mulheres que estão lá como uma irmã mais velha, como uma irmã que já passou por tudo que elas estão passando. Apenas. A gente precisa parar de querer se exaltar demais, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Pelo amor de Deus. A gente precisa aprender a tratar as pessoas com amor, com respeito. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar, para não atrapalhar o começo do seu dia. Vamos orar. A gente fechou esses 4 livros. E eu vou dar uma olhada. Amanhã, o nosso devocional de amanhã, ele vai ser um resumo sobre a nossa semana, né? Sobre tudo que a gente viu essa semana. E na segunda-feira a gente começa um novo livro. Mas eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? A informação para vocês. Vamos orar pra gente encerrar? Sejam todas muito bem-vindas sempre. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Amém? Feche seus olhos se você puder. Respira. Esteja aqui comigo nessa oração agora. Ore ao Senhor. Se coloque diante dele. Pai, a ti rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve.
Te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa semana que está chegando ao fim. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas verdades da sua palavra, Senhor. Primeiramente, eu quero pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Pedir perdão por muitas vezes caminhar de forma imatura. Pedir perdão por muitas vezes nem abrir a Bíblia. Pedir perdão porque queremos acessar as suas mãos através das bênçãos que o Senhor pode fazer, mas esquecemos de acessar os seus pés, nos prostrar e adorar o Senhor. Pedimos perdão, Senhor, e que o Senhor possa verdadeiramente olhar para nós e que nós possamos verdadeiramente entender o nosso lugar diante do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos visitar, que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações aquilo que precisamos transformar. Qual é a parte da nossa humanidade que precisa de ajuste? Qual é a parte da nossa humanidade que precisa de socorro do Senhor? Senhor, altera o nosso caráter, altera a nossa mentalidade, altera a nossa maneira de enxergar as coisas. Altera, Senhor, muda conforme a sua vontade. Que possamos ser mulheres que caminham na direção do Senhor, sabendo quem o Senhor é. Que possamos caminhar na sua direção, entendendo o que é realmente ser uma mulher cristã. Que possamos caminhar realmente na direção daquilo que o Senhor tem para nós, para cada uma de nós de forma individual. Mas que possamos estar juntas, buscando uma mentalidade forte, amadurecida, buscando ser cada vez mais forte, buscando cada vez mais ser uma mulher de oração, uma mulher que tem sabedoria, buscando ser cada vez mais uma mulher que escuta muito mais do que fala e que tem um coração voltado para o Senhor, voltado para as suas vontades. Apresento, Senhor, a vida das minhas irmãs, cada família aqui representada, não só aqui na live, mas também o grupo das Samaritanas, cada mulher que está ali naquele grupo, Senhor. O Senhor conhece as dores, os anseios, os desejos, assim como cada uma mulher que está aqui nessa live, cada uma que está assistindo gravado. O Senhor conhece o coração, os desejos e todos os anseios. Então, Senhor, em nome de Jesus eu oro e eu peço, visita, Senhor, cada uma de nós. Visita e abraça, Espírito Santo, cada uma de nós. Que possamos tirar essa mochila pesada, com essa bagagem pesada e entregar para o Senhor. Que o Senhor, nesse momento, possa nos abraçar. E que a gente possa sentir o seu abraço, aonde cada uma está. Que elas possam sentir o seu abraço, Senhor. E que possa sentir o peso saindo das costas. Essa mochila pesada, essa mochila que parece que tem pedra, carregando o mundo nas costas. Senhor, em nome de Jesus. Que esse fardo pesado possa ser substituído pelo seu fardo que é leve. Que possamos caminhar na dependência do Senhor. Que possamos entender o nosso lugar de dependente do Senhor. O mundo vem pregando para nós que temos que ser independente, dona do nosso nariz, empoderada, mas, Senhor, queremos ser filhas. Queremos depender do Senhor. Queremos estar na sua dependência. Queremos depender exclusivamente do Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Então, Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas. Olhe por nós, Senhor. Eu oro por cada uma de nós. E eu peço, Espírito Santo, tome o seu lugar. Venha ao nosso encontro. Ministre aos nossos corações aquilo que precisamos transformar. Ministre aos nossos corações aquilo que precisamos alterar. O comportamento que precisamos mudar. O comportamento que precisamos ajustar. Eu oro, Senhor, por cada mulher aqui dessa live que está com seu coração ferido, que está com seu coração machucado. Que o Senhor possa ser o bálsamo necessário para esse coração ferido.
Que o Senhor possa vir com o seu amor e curar essas feridas. Senhor, em nome de Jesus, visita cada uma essa manhã, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo amor. Que cada uma possa entender que não existe nada que possa suprir esse buraco que não seja o Senhor. Que não existe nenhum prazer carnal que pode suprir esse vazio da alma que só é preenchido pelo Senhor. Que não existe nenhuma balada, que não existe nenhum vício, que não existe nada que pode substituir esse buraco que se chama Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, toma o seu lugar em nossas vidas. Eu chamo à existência cada promessa que cada mulher aqui recebeu. Eu chamo à existência cada palavra de bênção que cada mulher aqui recebeu. E eu repreendo no nome de Jesus, pela autoridade que há no teu nome, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a vida das minhas irmãs. Tudo aquilo que se levanta contra a saúde emocional das minhas irmãs. Eu repreendo no nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, essas mulheres vão testemunhar felicidade, equilíbrio. É para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu oro essa manhã, apresentando o nosso dia, apresentando as nossas vidas. E que em nome de Jesus seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Amém. Vamos começar o nosso dia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Um ótimo dia para você. Espero vocês no nosso grupo. Você que ainda não faz parte, o link está na minha bio. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Um beijo. Ótimo dia.